Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver a equação do calor. Nós vamos ter a seguinte equação, que nós deduzimos em aulas passadas. Se você quiser ver como é que chega nessa equação, veja lá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para você. Então nós temos uma função U, que é uma temperatura, tá? Digamos que você tem aqui, ó, uma barra, vou botar uma barra cilíndrica, tá? Digamos... Essa barra cilíndrica, ela tem uma certa seção transversal constante, ela também é feita de algum material de modo que ela seja homogênea, né? E aí ela tem um certo comprimento aqui, que vamos dizer que seja um comprimento L, tá? Então, ó, esse carinha até aqui, digamos que tem comprimento L, certo? O que mais? Deixa eu só pontilhar aqui. Tá. E aí o que acontece, né? O nosso x, né, ele vai variar, é a posição aqui na barra, digamos que aqui, ó, seja a posição inicial, tá? Aqui nós vamos colocar um eixo, né, imaginar que nós temos um eixo aqui, ó, deixa eu colocar pontilhado aqui também, ó. Então nós temos um eixo aqui, então a posição x, né, é em relação a essa distância, a esse ponto aqui da origem, digamos assim, né, desse nosso sistema que a gente está colocando, tá? E a temperatura que vai depender desse tempo, né, que você vai ter também, e a posição que você vai estar nessa barra. Ok, e aí nós fomos e deduzimos em aulas passadas esta equação do calor. Então vamos supor que nessas condições, ó, no tempo inicial, né, t igual a zero, lembrando que o tempo vai ser um número aqui maior que zero, né? Nosso x está em intervalo de 0 até L, ou seja, para o nosso x está aqui justamente o comprimento dessa barra. E no momento inicial, ou seja, para t igual a zero, nós vamos ter uma certa distribuição de temperaturas aqui, uma curva, né, que vai dar uma certa distribuição de temperaturas aqui nessa barra. Ok, e vai ser uma função de x. E para o valor de x igual a zero em qualquer tempo, e o valor de x igual a L em qualquer tempo, vamos supor que a temperatura constante igual a zero, né? Então a gente está considerando que a temperatura aqui, nesse ponto, né, que seria a origem, e nesse ponto aqui, que seria o final aqui, seria constante e igual a zero. Bom, nessas condições, como é que vai ficar aqui a solução? Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu curtir e também para você inscrever-se no canal, porque eu sei que você esquece quando deixa para o final. Além disso, se você puder ajudar a pessoa que lhe ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá, vamos resolver essa equação. Para a gente resolver essa equação, nós vamos utilizar uma técnica que é chamada de separação de variáveis. Funciona assim, vamos supor, tá? Então vamos supor aqui que a nossa função u, que é o que a gente está procurando, é uma função de x e de t, ela pode ser escrita como um produto entre um fator que só depende de x, então digamos aqui uma certa função v que só depende de x, vezes uma certa função w que só depende de t. Então a nossa função u, que depende de duas variáveis, né, x e t, ela pode ser escrita como um produto onde um fator só depende de x e o outro fator só depende de t, certo? Então vamos supor que isso aqui aconteça. E nós vamos tentar ver se temos soluções desse formato, tá? Bom, é claro, se por um acaso tivesse feito essa suposição e não tivesse achado, né, uma solução desse tipo, procuraria outro formato, né? Mas, para nossa felicidade, a gente vai ver, depois que a gente desenvolver aqui, que a gente consegue uma solução desse formato. Ok, então, dado isso, né, vamos substituir aqui nessa equação. O de t igual a k, o xx, né, a primeira derivada em relação a t, igual a k vezes, k é uma constante real aqui, u vezes a segunda derivada em relação a x. Bom, quem que vai ser a derivada, supondo, né, que nossa u tem aquele formato, u de xt é igual a v de x, w de t, quem seria o t, ou seja, a derivada de u em relação a t? Bom, quando você for derivar esse termo aqui em t, essa primeira parte, v de x, vai ser constante, porque não depende de t. Então o que vai aparecer aqui é simplesmente a derivada de w em relação a t. Vai ficar o seguinte, vx eu vou repetir, e vai aparecer a derivada de w em relação a t. Quando você for calcular a segunda derivada em relação a x, né, agora o termo wt é constante em relação a x, né, não depende de x. Então só vai aparecer aqui, ó, a segunda derivada em relação a x dessa nossa v. Como é que a gente representa isso aqui? Vai ser a segunda derivada, vai ser d quadrado v dx quadrado dw dt, certo? Para uma questão aqui de simplificar as notações, né, vamos escrever assim, ó,
considerando que a gente sabe que a nossa W é uma função de t e que a nossa v é uma função de x, vamos só escrever assim, ó, o t vai ser igual a v w', tá? Porque aqui eu quero dizer a primeira derivada de w em relação a t. E aqui vamos dizer que nosso x vai ser igual a v duas linhas, aqui eu estou querendo dizer segunda derivada de v em relação a x, né? E aqui nossa w, tá? Então aqui é só para facilitar a notação não ficar tão pesada. Bom, vamos substituir isso aqui na equação que nós tínhamos. Nós tínhamos a equação vamos voltar aqui, né? Nós tínhamos a equação u t igual a uma certa constante, u x. Então se eu substituo o t aqui, eu vou ficar com v w' igual a v duas linhas, opa, tem um k aqui, né? Então k v duas linhas w, certo? Ok. Bom, veja que coisa interessante aqui. A gente tem como arrumar essa equação, né, de modo a ela ficar assim, ó. Vamos deixar de um lado da equação apenas termos que aparecem em w e do outro lado da equação apenas termos que aparecem em v. Então o que a gente vai ficar é algo desse tipo assim, ó, digamos, w' dividido por kw igual a v duas linhas dividido por v. Dá pra gente arrumar assim essa equação, certo? Veja aqui do lado direito, do lado esquerdo, só vamos ter w e aquela constante k, que poderia ter ficado no lado direito, mas aqui particularmente estou botando no lado esquerdo. E no lado direito ali, ficou apenas termos que aparece a v, né? A v ou a v2 e as suas derivadas, né? Bom, mas para essa equação aqui ser verdade, dado que w é uma função de t e que v é uma função de x é um valor no intervalo que vai de 0 até l e t é um número maior do que 0, isso tem que valer para qualquer x naquele intervalo e para qualquer t maior do que 0. Então, para isso aqui ser verdade, a gente precisa que essas duas frações, na verdade, sejam iguais a uma certa constante. Então, eu vou chamar essa constante aqui de lambda, tá? Então, isso aqui é uma constante, tá? Para que isso seja verdade, né? Para que essa divisão aqui, né, de um lado só depende de t e outro lado só depende de x, para isso aqui ser sempre igual, só se esses resultados aqui forem constantes. Então, isso aqui vai ser uma constante. Em particular, a gente chama isso aqui de constante de separação, mas não vamos entrar nesse detalhe. Constante, certo? Então, uma constante real, tá? E considerando isso, né? Opa, desculpa, bati aqui. Como é que vai ficar então? Olha só. A gente vai poder separar da seguinte forma. Nós podemos ter aqui, ó. Vou armar aqui um sisteminha que agora é assim, ó. Nós podemos ter v duas linhas igual a lambda v. E nós podemos ter w' igual a k lambda k, né? O k lambda, enfim. Vou botar lambda k. Lambda k w. Então, eu só fiz pegar cada equação dessa aqui, ó. V duas linhas sobre v é igual a lambda. Aí eu passei o v para lá multiplicando, ficou lambda v igual a v duas linhas. Lambda linhas, desculpa, w' sobre kw. Aí eu passei o kw para lá de lá multiplicando. Aí ficou aqui nosso lambda kw, né? E aqui w'. Então nós temos que resolver essas equações aqui, dadas aquelas condições que a gente tem lá no início, né? Bom, vamos então aqui, ó, nos concentrar nessa primeira equação aqui, tá? Que é em v. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, né? Se a gente pega essa nossa v aqui, ela vai ser v duas linhas menos um certo v igual a 0. Isso aqui lembrando que aqui essas linhas representam derivadas em relação a x aqui, né? Segunda derivada em relação a x. Isso aqui vai dar pra gente uma EDO, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, né? Homogênea aqui. E pra gente resolver, nós vamos ter que achar a equação característica. Aqui a gente vai precisar que você lembre disso lá de EDO, tá? Para você conseguir resolver. Bom, a equação característica aqui vai ser o quê? Vai ser, né, digamos que a gente está procurando então uma solução do tipo v é igual a e elevado a mx, né? Então esse m vai aparecer na equação característica da seguinte maneira: aqui vai ser m quadrado menos lambda igual a 0, tá? Então isso vai ser a equação característica. Então vamos botar aqui, ó, lembrando de EDO, isso aqui é equação característica. Equação característica. Característica. Aqui eu estou supondo que você já viu equações diferenciais ordinárias, até porque se você está estudando equações diferenciais parciais, entende-se que você já deve ter estudado equações
diferenciais ordinárias, tá? Então aqui a equação característica, né, vai ficar como? Bom, olha que interessante agora. Se você separa aqui, né, você vai poder ter m ao quadrado igual a zero. E aqui agora nós temos o seguinte, olha só. M ao quadrado igual a zero, não, gente, desculpa. M ao quadrado igual a lambda, né? E agora aqui nós temos o seguinte, olha só. Se esse nosso lambda, tá, ele for... ele é um número real, podem acontecer três coisas aqui. Pode acontecer do nosso lambda, né? Vou botar aqui caso 1. Nosso lambda ser um número negativo, ou seja, nosso lambda vai ser menor do que zero. Pode acontecer do nosso lambda ser igual a zero. E pode acontecer do nosso lambda ser maior do que zero, né? Dado que lambda é um número real, né? Então, pela lei da tricotomia, um número real ou ele é negativo, ou ele é zero, ou ele é positivo, né? Ou seja, ou ele é menor do que zero, ou ele é zero, ou ele é maior do que zero. Bom, vamos ver aqui primeiro os casos lambda igual a zero e lambda maior do que zero, porque a gente vai chegar numa conclusão que eles não nos interessam. A gente vai ter mais interessado nesse caso aqui do lambda menor do que zero. Mas para não ficar sem uma ideia de por que é o caso lambda menor que zero que vai interessar, vamos aqui tentar entender o caso lambda igual a zero e lambda maior que zero. Bom, se lambda é igual a zero, né, quem é que fica m? Se lambda é igual a zero, m vai ser igual a zero, né? Aí nós vamos ter o que a gente chama de raiz dupla, né, ou raízes iguais nessa nossa equação diferencial ordinária que a gente tinha. E a solução, nesse caso aqui, né, seria o seguinte, seria, vou chamar aqui de v, né, seria uma certa constante, vou chamar a, elevado ao valor de m, 0 vezes x, mais uma certa constante b, vezes x elevado a 0, que é a constante m que a gente achou, vezes x. Essa seria a solução, tá? E no caso a gente acharia que v vai ser a, né, porque elevado a 0x vai ser elevado a 0, que dá 1, mais. E aqui vai ser b elevado a 0 vezes x, que é 1 de novo, né, elevado a 0. Então vai sobrar apenas bx, certo? Então esse seria o nosso v, tá? Considerando que nosso m fosse 0. Bom, mas lembra que nós temos lá da condição, né, inicial ali, ó. Vamos lá, olha só. Que o nosso u em 0, em qualquer tempo t, tem que ser igual a u em L, em qualquer tempo t, que tem que ser igual a 0, não é? Então, se isso aqui for o caso, olha só o que acontece, ó. Vamos analisar o que acontece aqui, né? Lembra que a nossa u, né, vou botar assim, ó, como a gente supôs a nossa u, né, de x e t, sendo um termo v que só depende de x, vezes um termo w que só depende de t. Se você vai fazer aqui, ó, u de 0 t, vai ser a mesma coisa que o nosso v de 0 w de t, e tem que ser igual a 0, pelo que a gente deu lá de condição. E o nosso u de L, em qualquer tempo t, tem que ser igual a v de L, wt, e também tem que ser 0. Bom, mas olha só, para isso aqui acontecer, né, ó, tô ficando sem espaço aqui, mas daqui a pouco eu vejo se eu subo. Para isso aqui acontecer, ó, veja que você vai precisar, né, para essas duas coisas acontecer, você vai precisar que o seu v de 0 seja 0, e seu v de L também seja 0. Por quê? W de t é uma função de t. Você está falando que essa equação aqui, ó, onde v de 0 é um valor real, multiplicado por w de t, tem que dar 0 para qualquer t que você tem aqui. Maior do que 0, né? Que é a condição lá que a gente tem no início. Então isso vai acontecer se v de 0 for 0. A mesma lógica aqui. Para esse produto dar 0, né? D é um valor que é maior do que 0. Então, e aqui é um valor real, né? Desse v de L. Então esse cara vai ter que ser igual a 0 para essa equação ficar verdadeira, independente desse t. Então, como você tem essas duas condições, o que você vai obter se você substituir ali? Você obteria v igual a, né? Substitui, no caso, x por 0 aqui, né? Você vai ter que v de 0 é 0, ou seja, você vai ter 0 é igual a mais b vezes 0. E você vai ter agora v de L é igual a 0, então 0 é igual a mais bl. Bom, mas daqui, ó, dessa primeira, o que você vai obter dessa primeira equação ali, né? Eu vou invadir um pouquinho ali, mas tudo bem. Você vai obter o seguinte, ó, que esse nosso a vai ser 0.
certo? Porque B vai ser 0 aqui, A vai ser 0. Mas se A é 0, né, substituindo aqui, você vai ter BL igual a 0 e deve concluir que B também é 0, né? Ou seja, você está achando que a sua V, né, onde as constantes A e B são 0, é simplesmente a função identicamente nula, né? Ou seja, você está achando por isso aqui que a sua V seria V de x igual a 0. Ora, mas se é assim, a nossa U de xt, né, nossa U de xt, que é o que a gente está querendo achar, seria 0 multiplicado por W de t. Independente do que dá esse W de t, se você multiplicar por 0, dá 0. Então você está simplesmente achando como solução a função identicamente nula. Essa função não interessa pra gente, tá? Apesar dela ser uma solução para aquela equação, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Então, olha só. Vou resumir isso daqui, tá? E aí depois, se você precisar, você pausa a videoaula e volta, né? Por causa que eu não quero invadir aqui. Então, quando a gente tem essas condições, a gente vai chegar no final da conclusão que nosso A é igual a B, que é igual a 0. Nós vamos chegar na nossa V de x igual a 0. E aí a gente chegaria que a nossa U de xt é igual a 0. Que não interessa pra gente, essa solução, tá? Bom, então já vi que pro caso lambda igual a 0, não foi de interesse, certo? Tudo bem. Vamos agora pensar no caso lambda maior do que 0, certo? Aqui eu acho que eu consigo colocar embaixo, ó. Vou colocar aqui embaixo. U de xt igual a 0, né? Não me interessou. Vamos aqui separar, vamos aqui separar. Aqui, ó. Esse caso, lambda maior do que 0. Bom, se lambda é maior do que 0, aí a equação característica continua sendo isso aqui, né? Esse termo vai ser maior do que 0, então vai ser um número real maior do que 0. Você vai poder dizer que seu m vai ser simplesmente mais ou menos a raiz quadrada de lambda, certo? Se você tem que esse lambda é um número maior do que 0. Então você vai poder tirar a raiz quadrada dele lá, vai ficar assim. Bom, duas raízes reais distintas. Quem que vai ser a solução então? Lá pelas equações diferenciais ordinárias que a gente estudou, né? Vai ser uma certa constante A elevado a raiz de lambda x mais B multiplicado por uma certa constante, uma certa constante B multiplicado por E elevado a menos raiz de lambda x, certo? Então essa seria a solução. De novo, tá? Nós queremos achar o que acontece quando o x é 0, né? Então, quando o x é 0, o que vai ter para a gente aqui, né? Desculpa, não, quando o x é 0 não, né? A gente quer analisar essa equação agora com as condições que a gente tem, né? Que a gente já sabe que v de 0 tem que ser 0 e v de L tem que ser 0, né? Pelo que a gente viu aqui nessa parte anterior, né? Então, precisamos ter v de 0 igual a 0 e precisamos ter v de L também igual a 0. Ok, para isso aqui acontecer, como é que vai ficar aqui? Vai ficar A, de novo, ó, aqui não vai aparecer E elevado a raiz quadrada de lambda vezes 0. Raiz quadrada de lambda vezes 0 vai dar 0. E E elevado a 0 é 1, então vai sobrar só A. A mesma lógica aqui, menos a raiz quadrada de lambda vezes 0 vai dar 0. E elevado a 0 dá 1, então vai sobrar apenas B. Esse vai ter que ser igual a 0. Agora, quando o nosso x for L, né, nós vamos ter o seguinte: A elevado a E raiz de lambda L, E raiz de lambda L, mais B E menos raiz de lambda L. Isso aqui igual a 0. Beleza. Tá. E agora? Bom, veja bem. Vamos colocar o seguinte. Pela primeira equação, a gente vai ter que o nosso A é igual a menos B, né? Então, posso pegar aqui A vai ser menos B. Então, substituindo no lugar de A esse menos B, nós vamos ficar com menos B, que multiplica E elevado a raiz de lambda L mais B. Ou mais B não. Desculpa. Eu botei aqui já o nosso B em evidência, mas não precisava não. Primeiro deixa eu botar assim, ó. Menos B é elevado a raiz de lambda L mais B menos raiz de lambda L igual a 0. Veja que nessa equação aqui, tá? Opa, esqueci do E aqui, né, gente? Foi mal. Veja que nessa equação aqui, se você botar o B em evidência, olha só, vai ficar assim, ó. Nós vamos ter menos E elevado a raiz de lambda L mais E elevado a menos raiz de lambda L, certo? Igual a 0.
Bom, esse termo todo aqui, ó, não dando zero, nós vamos ter que B tem que dar zero, tá? Para a gente conseguir achar. Mas só que se B for zero, né, ó, nós vamos precisar ter B igual a zero. E aí se B for igual a zero, voltando que A é menos B, nós vamos chegar na conclusão que A também é zero, né? Então a gente chega na solução aqui, ó, A igual a B igual a zero. E aí nós vamos voltar para esse mesmo caso que a gente tinha antes aqui, ó, do caso 2. Nós vamos obter que a nossa v de x é simplesmente a função identicamente nula. E a nossa u de xy vai também acabar sendo a função identicamente nula. Porque você vai pegar um termo que é v de x, que é zero, e multiplicar por outro termo que é wt, ou w, uma função w de t, vai dar zero. Então também não interessa para a gente. Então veja que ambos os casos aqui, com a nossa... com o nosso lambda, ou ele sendo igual a zero, ou ele sendo maior do que zero, ambos esses casos aqui não adianta pra gente, não nos interessa, tá? Então vamos nos concentrar no caso onde lambda é menor do que zero. Bom, nesse caso onde lambda é menor do que zero, olha só o que vai acontecer aqui. Aí a coisa já vai ficar um pouco mais interessante pra gente. Quem que vai ser a solução, né? Se lambda for menor do que zero, significa que o nosso m vai ser igual a mais ou menos a raiz de lambda, tá? Mais ou menos a raiz de lambda i, certo? Na verdade, ele ficaria mais ou menos a raiz de módulo de lambda i, né? Daí um número complexo. Ah, professor, não entendi. Tá, imagina aí que esse lambda fosse, sei lá, menos 5. É só para poder ajudar, ó. M ao quadrado é igual a menos 5. Quem que vai ser isso aqui? M vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 5. Só que a raiz de menos 5 seria o quê? Seria raiz de 5i, né? Ou seja, veja que aparece em módulo, o que está lá dentro, que é o menos, né? Menos 5. E vai ficar aqui o nosso i, que é a unidade imaginária. E aqui o mais ou menos, né? Da solução. Então aqui é só para você ter noção, né? Por que fica desse jeito. Bom, então se esse lambda for menor do que zero, vamos dar a solução complexa. E agora é o seguinte, ó, na solução complexa, né? Lembrando que a solução complexa ele tem um formato, ó, que é um certo A mais BI, né? A é a parte real, B é a parte imaginária, né? A solução disso daqui, quando a gente está estudando lá nas equações diferenciais ordinárias, né? Eu vou até colocar aqui, ó, isso aqui vai ser zero, que é a parte real, mais ou menos a raiz de lambda, de módulo de lambda, né? E aqui é a parte imaginária. A solução disso daqui vai ficar o seguinte, quando a gente estuda lá nas equações diferenciais ordinárias, né? Vai ser uma certa constante A, vai ser E elevado à parte real, no caso zero, né? Vezes x, que multiplica uma certa constante cosseno da parte imaginária, no caso a raiz do módulo de lambda, x mais seno b vezes o seno, né? Deixa eu tentar espremer um pouco mais, senão não vai conseguir escrever ali, ó. Então, E elevado a 0x, então E elevado à parte real vezes x, aí parênteses, cosseno da parte imaginária, que no caso é raiz do módulo de lambda, x, mais, e aqui tem um constante A multiplicando o cosseno, né? Então, deixa eu apagar aqui esse parênteses. Apagar esse parênteses aqui. Ó, então, A que multiplica cosseno, mais B que multiplica o seno da parte imaginária, raiz do módulo de lambda, x, certo? Então, fica desse jeito aqui a solução. Aqui tá faltando também um parênteses aqui fora, né? Para fechar com esse, certo? Tô ficando sem espaço aqui para poder escrever. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar essas duas colunas aqui, que a gente já entendeu que para esses casos não interessa para a gente, né? Porque a gente acaba achando como resposta a nossa U sendo a função identicamente nula. Vou apagar aqui para poder ficar mais espaçoso e escrever a nossa função, nesse caso aqui do lambda, menor do que zero, né? Então, deixa eu só apagar. Certo, então, né? Eu apaguei aqui. E agora, olha só, como é que a gente vai precisar resolver aqui? De novo, né? Se essa aqui vai ser a solução, né? Vamos imaginar o seguinte. A nossa V vai ser igual a E elevado a 0x vai dar E elevado a 0, que é 1. Então, vai sobrar apenas A cosseno da raiz quadrada, né? Do módulo de lambda, x, mais B seno raiz do módulo de lambda, x, tá?
E agora a gente quer achar esse A e B. Aí de novo a gente lembra que a gente tem V de 0 é igual a 0 e V de L é igual a 0. Bom, quem que vai ser agora no lugar de x sendo 0? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter A cosseno de raiz de módulo de lambda vezes 0 mais B seno raiz do módulo de lambda vezes 0, tá? Vamos ter isso aqui, ó, vezes 0, isso aqui é igual a 0, tá? E embaixo, né, no caso no lugar de x sendo L, então vai ser A cosseno do raiz do módulo de lambda L mais B seno raiz de módulo de lambda L igual a 0 também. Bom, na primeira ali, o que nós vamos ter? Ó, cosseno de... quando se fizer raiz de módulo de lambda vezes 0, vai dar 0. O cosseno de 0 é 1. Então, esse primeiro termo aqui, ó, ele vai dar 1. Esse termo aqui é seno de raiz do módulo de lambda vezes 0, vai dar 0. E o seno de 0 é 0. Então, esse termo aqui é 0. Então, o que você vai ter ali? Você vai ter o seguinte, né? Vai sobrar A igual a 0, né? Porque aqui, ó, isso aqui é sendo 1 e aqui sendo 0, A vai ser igual a 0. E se A é igual a 0, quer dizer que esse termo aqui vai acabar sumindo, né? Porque vai ser 0 vezes o cosseno, então vai ficar 0. E embaixo vai sobrar apenas B seno de raiz do módulo de lambda L igual a 0, tá? Bom, olha só. Se o meu B for 0, essa equação aqui fica verdadeira, né? Só que se meu A e meu B forem 0, eu volto para aquele problema de a gente ter como solução uma função que vai ser identicamente nula, né? Para o nosso Vx e depois, consequentemente, para o nosso U de xt. Isso não interessa para a gente. Então, vamos imaginar que nosso B não é 0. Mas se B não é 0, para que essa equação seja verdadeira, a gente precisa que esse termo aqui, ó, seja 0. Ou seja, a gente precisa que esse termo seja 0. Bom, mas para esse termo ser 0, olha só o que vai acontecer. Nós vamos precisar seno de raiz de módulo de lambda, seno da raiz do módulo de lambda vezes L. A gente precisa que isso aqui seja 0. Bom, para essa equação ser verdadeira, isso aqui vai acontecer toda vez que o seno estiver em 0 e os arcos côngruos de 0, ou em π e os arcos côngruos de π. Ou seja, toda vez que você tiver a raiz do módulo de lambda L, toda vez que isso aqui seja igual a um certo n vezes π, tá? Onde esse n aqui, ó, é um número natural, tá? Toda vez que você tiver o seu valor desse jeito, né? Toda vez que você tiver o seu n desse jeito aqui, você vai ter uma solução diferente, tá? Porque você vai ter lá, ó, 0, arcos côngruos de 0, π, arcos côngruos de π. Basta você ter uma situação desse tipo. Ou seja, se você separar aqui, ó, essa raiz do módulo de L, né? Você pode dizer que a raiz do módulo, a raiz do módulo de lambda, isso é igual a n π sobre L, né? Onde esse n é um natural aqui. Isso significa o seguinte, ó, que a sua solução vai ficar como, né? A sua solução para esse caso, né? Seu B vai ser um número que não é 0, né? O seu A vai ser 0. Em particular, vamos supor nosso B igual a 1, né? Já que B é um número real que é diferente de 0. Poderia ser outra constante, mas 1 vai ser conveniente para a gente. E nesse caso, a gente vai achar o seguinte, que a solução V de x para a gente vai ser o seguinte. O A vai ser 0, o B vai ser 1. A gente está escolhendo B para ser 1, né? Podia ser outra constante. Seno de... no lugar de raiz do módulo de lambda, vai ser nπ sobre Lx, certo? Então, isso aqui daria para a gente a nossa Vx, ok? Bom, uma vez que a gente tem achado, e agora a gente já começou a ter alguma coisa que não é a função identicamente nula, né? Uma vez que a gente já achou a nossa V, né? Voltando lá para aquele sistema que a gente tinha, que é esse daqui, ó, que a gente tinha que resolver, a gente tem que achar agora o W, que é o termo que depende de T, né? Só que a gente já tem aqui a suposição que esse nosso lambda, ele é um valor menor do que 0, né? A gente já vai considerar isso aqui, né? Na hora que a gente estiver resolvendo aqui. Então, como é que vai ficar para essa equação aqui agora, né? Bom, e inclusive a gente pode até também, depois se a gente precisar, substituir, né? Esse lambda aqui, tá? Pelo que a gente já conhece ali, que a gente tem que a raiz do módulo de lambda vai ser igual a nπ
sobre L, né? Se a gente precisar, a gente pode usar isso também. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu ver, estou sem espaço aqui para resolver a nossa W, né? Essa equação em W aqui, ó. Então, vou de novo, vou apagar isso aqui. Aí, se você precisar, você volta a videoaula para poder ver, né? Mas a gente vai ter que depois lembrar que a gente achou essa solução aqui, essa nossa v de x nesse formato, tá certo? Então, vou apagar aqui e já volto. Pronto, já apaguei aqui, né? Vamos voltar aqui. Nós estamos discutindo o caso do lambda ser menor do que zero, e agora eu quero essa equação, ó. W' igual a lambda k w. Então, nós vamos ter o seguinte. W'... Opa, minha caneta tá... Eu esqueci de mudar o tamanho dela. Deixa eu mudar o tamanho dela aqui. Nós temos W' igual a k lambda w, ou lambda kw, enfim, é produto, né? Então, lambda kw, certo? Onde esse lambda aqui é menor do que zero. Resolvendo isso daqui, nós vamos achar lambda' menos... Lambda' não, né? W' menos lambda kw igual a zero. Isso aqui dá uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. A gente vai procurar uma solução do tipo lambda não, o nosso w igual a uma certa e elevado a mx, né? A gente vai tentar achar uma solução desse tipo. Vai dar a equação característica aqui, que vai ser qual, né? Nesse caso, vai ser simplesmente m menos lambda k igual a zero, tá? Vai ser a nossa equação característica. Então, nosso m vai ser igual a lambda k, certo? Então, quem que vai ser a nossa solução aqui? A nossa solução vai ser um w. Desculpa, eu botei x aqui, mas não é x, né? Porque o nosso w é uma função de t, certo? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, mt, que a gente já resolveu a função em relação a x, né? Então, nosso w vai ser igual a... já tinha calculado ali, já tinha feito a equação característica, né? Que era m menos lambda k igual a zero. Então, nosso m é igual a lambda k. E aí, nossa w ficou, então, uma certa constante, que eu não sei quem é. Razão, digamos, é elevado a mt, certo? Bom, fazendo desse jeito aqui, para lá, mt não, né? Vai ser elevado a lambda kt, certo? Só que é o seguinte, quem que vai dar nosso lambda aqui, né? Se a gente já quiser substituir lá na nosso lambda que a gente tem, certo? Nós temos o seguinte, tá? A nossa lambda, lembra que a gente tinha achado que a raiz do módulo de lambda igual a nπ sobre L, tá? Se a gente for calcular aqui nosso módulo de lambda, a gente pode ver que o nosso módulo de lambda, né, se eu levar ao quadrado ambos os lados, vai ser n ao quadrado, n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, tá? Se você levar um dos lados aqui ao quadrado, né, com as duas equações, tá? Então, o nosso lambda, né, ele vai ser igual ao seguinte, lembrando que lambda vai ter que ser um número negativo, né? Então, e esse termo aqui, ó, n quadrado, π quadrado sobre L quadrado, esse termo do jeito que está aqui seria positivo, né? Para que o nosso lambda seja negativo, eu preciso que seja menos n quadrado, π quadrado sobre L quadrado. Então, no lugar de lambda, a gente pode substituir por menos n quadrado, π quadrado sobre L quadrado. Então, vai ficar assim, ó. O nosso w igual a constante a é elevado a menos que a gente tinha achado menos n quadrado π quadrado sobre L quadrado. Esse nosso k é o que a gente tinha lá na nossa questão, né? T. Então fica desse jeito uma solução pra gente, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui agora, certo? A gente pode misturar isso com o que a gente tinha antes, né? O que nós vamos ter? Para cada valor de n, né? Veja que n vai ser um número aqui que você vai... um número natural, né? Quem que vai ficar a nossa solução? Vamos lembrar. Olha só. A nossa u de xt, ela é um termo que depende de v de x e um termo que depende de w de t,
certo? Essa v de x, né, a gente tinha achado no passo anterior que seria o quê? Seno de nπ sobre L x, tá? nπ sobre L x. E agora a gente acabou de achar esse termo aqui. Vou botar aqui uma constante A logo na frente, né? Esse termo todo multiplicando esse daqui, eu vou botar na frente, aqui eu vou botar o E. E elevado a menos n quadrado π quadrado sobre L quadrado, kt, onde nós temos esse n aqui pertencente aos naturais, né? Foi o que a gente tinha feito. Então veja, cada uma dessas soluções aqui, cada uma das soluções particulares que nós temos ali, né? Se a gente somar todas elas, a gente pode ter uma solução, então, geral aqui, no formato que é o seguinte, ó. Então, essa aqui é uma solução particular, né? Vou chamar de UP particular. Então, vai ser o seguinte, a solução, o de xt, vai ser igual a o somatório de um n aqui, começando em 0 até mais infinito, né? Se você quiser pensar apenas os termos com n começando em 1, né? Você pode colocar aqui n asterisco, e aí você teria aqui n começando em 1, aí vai depender do que você está fazendo, né? Opa! E aí o que você vai ter ali, ó? Isso aqui é para evitar você ter 0 aqui em cima, né? E ficar sem graça a nossa função. Então deixa eu pegar aqui, opa! Deixa eu pegar aqui, tirar aqui, tira aqui. Porque por caso n igual a 0, ó, veja como é que fica aqui. Fica uma função que é identicamente nula, não interessa pra gente, né? Que vai dar seno de 0 aqui, ó. Isso aqui tudo vai dar 0. Aqui vai dar e elevado a 0 também, que dá 1. Então não vai ter graça pra gente. Vamos pegar n igual a 1. Uma certa constante aqui, vou chamar AN, certo? Dizer que depende de n aqui, ou que é diferente, né? Você pode pegar várias constantes reais. Para cada n você pega uma constante real. Seno de nπ x sobre L. Esse F você pode colocar aqui ou colocar na frente, aí fica a gosto do freguês. Vou colocar aqui na frente, tá? Vai voltar a E elevado a menos n quadrado, π quadrado sobre L quadrado, kt, e aqui isso tudo vezes o seno de nπ lx, certo? Então isso aqui fica a solução da gente para aquele problema que a gente tinha inicialmente, aquela equação do calor que a gente tinha inicialmente, tá bom? Claro, aí se você botar o x de 0, onde t for 0, né? Aí você vai ter a sua função f de x inicial, né? Que foi dado lá, que é essa daqui, ó. Tá? Cadê? Aqui, olha só. Essa funçãozinha f de x aqui, tá bom? Bom, mas a solução fica daquele jeito. Veja que ela é bem longa, né? Uma solução que dá trabalho a gente chegar nessa expressão aqui. Depois, quando a gente estuda a série de Fourier, a gente pode enxergar que aqui aparece uma série de Fourier, tá? Vai ter uma ligação aqui que a gente pode explorar, mas por enquanto vamos ficar nisso daqui, tá? E aí, o que você achou? É bem trabalhoso pra gente chegar nesse resultado, não é? Deixa na seção de comentários aí o que você pensa. Se tiver dúvida também, coloca na seção de comentários e aproveita de seu curtir, inscreve-se no canal. Se você quiser assistir outras aulas, tem aqui aulas para você, né? E claro, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, você pode fazer um Pix. Na descrição do vídeo tem a chave. Vejo você nas próximas aulas. Até mais e tchau.